Olá, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos grandemente. Eu gostaria de desejar boas-vindas a todos que estão se inscrevendo no canal. Lembrando sempre que não é um canal monetizado, esse daqui. Ele é um canal sem fins lucrativos, gravo de bom grado. E todos que estão se achegando aqui sejam bem-vindos, tá bom? Não faço discípulos para mim, por isso que não coloco meu rosto nos vídeos. Não faço seguidores para minha pessoa, e sim para a mensagem. Temos que levar as pessoas para os passos verdejantes e não criar apriscos para tirar as pessoas de outros apriscos para trazer para o nosso. A minha ideia aqui é que você vá para os pastos verdejantes se alimentar do verdadeiro pastor, porque essa mensagem tem esse objetivo, de levar você para se alimentar do verdadeiro pastor. Depois que você entender a mensagem, acabou. Você não vai vir mais aqui. Às vezes vem só para poder ouvir e testificar não, porque está relacionado a texto, né? Mas entender, estar unido no mesmo Espírito e compreender que o mesmo Espírito que fala com você é o mesmo que fala comigo. E é isso que significa um só batismo, né? Que muitas igrejas pensam que é o batismo na água, que todo mundo vai batizar de uma única forma. Não, mas é batizado no mesmo batismo. É o que o Messias falou: quem crer e for batizado se salva. É o batismo da salvação, não é o da água, é o do Espírito, que é o que o Messias trouxe. O próprio João Batista falava: eu batizo com água, porém virá um que batizará com o Espírito Santo. Então o batismo do Messias é o do Espírito, e é esse que salva, né? Pena que muitos líderes religiosos têm colocado na cabeça das pessoas que elas precisam se batizar na água para se salvar. Uma grande blasfêmia que só mantém as pessoas aprisionadas nas mãos desses homens, né? Eu quero aqui trazer uma mensagem, uma breve explicação da maneira mais simples que eu conseguir, daquilo que eu compreendo sobre 1 Coríntios 11, quando Paulo fala da ceia, né? Isso assim, na verdade aqui está escrito no semitítulo Ceia do Senhor, né? E aí as pessoas já leem isso daqui como sendo aqui um culto onde está acontecendo uma ceia. E na verdade no contexto não é nada disso que está acontecendo. Já comentei aqui no canal em outras mensagens que esses semitítulos, eles norteiam o nosso entendimento, né? Indicando o caminho que a gente tem que ir. E com isso a gente não entende de verdade o contexto, o que se está passando. A gente percebe que tem um contexto antes aqui, né? E aqui, ó, dá a impressão que mudou o assunto, dá a impressão que é outro momento, mas na verdade o mais inteligente, eu acho, a se fazer é tirar esses semitítulos, sabe? Não leia com eles. Se você lê na Bíblia, risca eles, para você entender o contexto que o autor está passando. E o autor do livro Bíblia é o Espírito Santo do Criador. É ele que está aqui capacitando Paulo para falar, né, e abrir os olhos das pessoas. É ele que capacitou Pedro, João, todos os livros. Apesar de que em alguns momentos é o homem falando, né, tem que saber quando é o homem, quando não é. Quem é que está falando, para a gente não ficar fermentado, né? Que é o que acontece muito, por muitas pessoas não terem essa noção, essa libertação. Elas se baseiam em semitítulos, elas não analisam quem está falando, em que momento está falando, né? É velha aliança, é nova aliança. Se você não fizer essa análise quando você estiver lendo, você é um forte candidato a ser presa na mão de homens, né? Através de mensagens fermentadas que te mantêm amarrado dentro do abismo, né? Aonde eles estão. Lembra como Messias falou em Mateus 23? Cego que segue um cego cai no mesmo abismo que ele. E esse abismo lá não é no futuro, um inferno, não. É a falta de compreensão da verdade. Você fica sendo uma pessoa que não tem compreensão. Assim, imagine comigo, como os discípulos de Nicodemos, por exemplo. Imagina quem era aluno de Nicodemos, né? Era tão cego quanto ele. Então assim também estão muitas pessoas hoje, cegas, porque estão aprendendo com cegos, né? Então vamos aqui, ó. Aqui em 1 Coríntios 11, começa assim, ó. Paulo falando no verso 17 que ele não estava contente, não estava feliz com aquilo que estava acontecendo ali, que ele ficou sabendo, ó. Nisto, porém, que vou dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. O verso 17, Paulo já fala algo interessantíssimo, que poucas pessoas prestam atenção. Existem muitas reuniões, pessoas que se ajuntam para pior, gente, não para melhor.
É uma pena que as pessoas elas não fazem a separação do que é se ajuntar para melhor e o que é se ajuntar para pior. Para mim, um ajuntamento para melhor é o que aconteceu em Atos 2. Quando as pessoas se juntaram ali para ver quem tinha falta de alguma coisa, aí todo mundo se ajudava um ao outro para ninguém ter falta de nada. A verdadeira comunhão, né? Isso para mim é um ajuntamento para melhor. E você vai ver que no contexto é disso que Paulo está falando. Aí ele fala, vocês porém estão se ajuntando para pior. E a gente vai entender o porquê que é para pior. Aí ele fala, porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, é engraçado aqui que a gente vê essas palavras na igreja, no livro Bíblia, a gente já imagina um local. É impossível que Paulo chame um local de igreja, gente, é impossível. A gente tem que entender que a pessoa nascida do Espírito, para ela, igreja somos nós, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos de homens, como disse Estevão em Atos 7. E Paulo também fala sobre isso, se eu não me engano, em Atos 16, quando ele fala ali que o Criador que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Como pode aquele chamar de igreja um local, né? Então tem que prestar atenção quando se lê, tá? Então as pessoas, quando elas estavam ali reunidas, não estavam reunidas para algo bom, e sim para algo ruim. E ele vai explicar o porquê. Aí ele fala no verso 19, que é importante que haja facções entre vós para que os aprovados se tornem manifestos. Ou seja, ele está falando que essas, como ele falou aqui, dissensões, as pessoas discordando umas das outras, ele falou que é importante que aconteça, porque aí os verdadeiros se manifestam. É como o joio e o trigo. Impossível você saber quem é o trigo se não existir o joio. Tem muita gente que fala, por que existe o ladrão, por que existe, né, o estuprador, por que existe isso, existe aquilo. Gente, existe para que o trigo se manifeste, entendeu? Tem que existir o mal para que o bem prevaleça, para que o bem apareça, né? Então, se não existir as trevas, como você vai saber a diferença da luz, né? O que é luz, o que é trevas? Tem que ter as trevas, faz parte. Então, aqui ele falou isso. Aí ele começa no verso 20. Quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes do outro a sua própria ceia, e assim um fica com fome e o outro se embriaga. É interessante, né, que tem muitos líderes que eu já ouvi falar que a ceia antigamente era comida, que o povo comia, que não é só um pãozinho. Olha como que eles deturpam a escritura, né, porque eles querem se basear essa ceia que existe no templo religioso como sendo aquela que o Messias deu para os discípulos. Mas o que ele deu lá para os discípulos foi o pão e ele deu o vinho, que era uma representação do seu corpo e do seu sangue, que é o Espírito Santo do Pai. Uma representação. Mas como aquele povo precisava ver para crer, então ele pegou o pão como um símbolo e o vinho como um símbolo. Mas até hoje o sistema aprisiona as pessoas dando um pãozinho e um vinhozinho na igreja, porque acredito que isso é as trevas, né? O entendimento, o abismo, por não compreenderem que o Messias, como ali, apesar que, olha só, gente, como que é uma verdadeira salada que eles fazem. Ali, quando o Messias está dando o pão para os discípulos e o vinho, ali é velha aliança, né? Só que no livro Bíblia eles colocaram como sendo nova. Por isso que a maioria das pessoas não entendem que, sendo velha, o Messias está dando um pão físico, um vinho físico para eles, justamente porque eles não tinham fé. Não conseguiam unir a fé, o que ouviam, o que viam. Então eles ficavam ali dependendo de enxergar para poder compreender. Tanto é que o próprio Messias, que é o verbo do Pai, o verbo, o próprio João fala em João 1, né, que o verbo da vida, nós o tocamos, né? Você vê que como que você toca uma palavra, mas ele se fez carne, habitou entre nós, disse João. Por quê? Porque eles precisavam ver para crer. É isso que significa quando ele fala lá para a mulher cananeia que o pão foi preparado para os filhos. Ou seja, os filhos conseguiriam entender a mensagem, porque foram preparados para isso. Então você vê que até o verbo foi materializado para eles poderem tocar nele, poderem andar com ele, né? O que hoje não é mais, gente. Hoje, para nós gentios, é o Espírito Santo do Pai. O sistema fez o quê? Pegou o verbo que foi para eles visivelmente, trouxe para nós, e aí é onde entra o anticristo, que quando fala anticristo, é contrário à verdade, né?
é aquele que é o iníquo, né? Que foi criado para fermentar e as pessoas não compreenderem a verdade. Porque o verbo veio para Israel, para eles ele veio. Para nós ele derramou o seu Espírito Santo. Eu vou para o Pai, mas o Pai vai derramar o quê? O Espírito Santo dele. Para nós é o Espírito Santo do Pai. Porque agora nós temos que ser salvos pela fé. Se a gente ter que ver como o povo de Israel via para poder crer, então nós não temos fé. Isso é uma coisa óbvia. Abraão foi o pai da fé, por quê? Porque não viu, não precisou ver para crer. Assim também são filhos de Abraão, né? Os nascidos da Nova Jerusalém, né? São filhos de Abraão, aqueles que são herdeiros da promessa, que é o Espírito Santo do Pai, que é guiado pelo Espírito Santo dele, que não depende do verbo se manifestar novamente para poder fazer o que é certo, mas compreendeu a mensagem já foi trazida. E agora, pelo Espírito Santo do Pai que nos foi dado, a gente trilha pelo caminho correto, o caminho de salvação. Então é interessantíssimo a gente entender isso para não ser presas de homens. Então aqui, quando ele fala aqui, ó, vocês desprezais, né, a ceia do Senhor, olha como que eles colocam, a ceia do Senhor, como se aquelas pessoas que estão ali comendo estivessem participando da ceia, como o Messias serviu lá os discípulos, como uma alegoria para os discípulos. Aí aqui dá a impressão que é isso que está acontecendo, mas é engraçado que aqui fala que alguns comiam, outros ficavam com fome, uns se embriagavam, e aqui o foco da mensagem que Paulo está tentando passar para aquelas pessoas é que eles estavam se reunindo para participar de uma ceia, o que quer que fosse, mas se não tiver amor, não adiantava nada o que eles estavam fazendo. É como hoje. Você vai num templo religioso, é bonito, é tudo bem feitinho, né? Tem um começo, tem o meio, tem o fim, tem tudo, tem um momento para tudo. Só que quando sai, você percebe que cada um monta no seu carro, uns vão a pé, outros de bicicleta. Ou seja, é a mesma coisa que Paulo está falando aqui, uma reunião para pior, não para melhor. Porque ninguém está nem aí para o outro. É o que estava acontecendo aqui. Por que aqui é só nesse sentido de comida que vale? Não, é em tudo. A gente vai, por exemplo, tem uma igreja aí que tem uma orquestra que toca, que para mim é um marido idoso, né? Uma prostituta velha essa, que tem orquestra e tal. Você passa na porta, você vê cada carrão parado na porta, mas também você vê cada irmãozinho simples indo embora a pé. E aquela pessoa que tem aquele carrão não dá nem carona, mas nem quando chove eles dão. Uma vez eu fui numa igreja da Assembleia de Deus e estava chovendo muito. Quando acabou o culto, o pastor lá, que é líder de vários templos religiosos, ele montou num Corolla novo, que é sei lá que ano que é aquele carro lá. Ele e a mulher dele montaram na frente do carro ali e foram embora e deixou o povo lá. E quantas pessoas lá precisando de uma carona. Ele acabou o culto, ó, vazou. E o povo ficou tudo lá. Então se reúnem para pior. E é disso que Paulo está falando. Se não há amor, não adianta a reunião. Não adianta. E aí ele entra no que eu estou falando, que é quando ele fala que os líderes, eles usam isso daqui como agora Paulo ceando com eles. Paulo chegou para pôr ordem, o que é uma mentira. Porque Paulo nem aqui ele estava. Se você ler o último verso, ele fala aqui, ó, se algum tiver fome, que come em casa, a fim de que não vos reuniais para a condenação. E as demais coisas ordenarei quando for. Essa tradução não está completa, mas eu já vi traduções que falam, quando estiver convosco, explicarei mais sobre isso. Ou seja, ele nem lá estava para eles dizer que aqui é uma ceia que Paulo está dando com o povo. Uma grande blasfêmia que eles fazem, uma distorção. Aí ele vem e fala aqui, ó, quando comeis, cada um toma antes outro em a sua própria ceia, e assim um fica com fome, o outro se embriaga. Não tendes porventura casa onde comer, desprezai a igreja de Deus, envergonhais o que nada tem. Ó, reunião para pior. Envergonhando quem nada tem, ó, sem amor nenhum, simplesmente não está nem aí pro próximo que está do lado.
Aí ele vem no verso 23, que é o que todos os pastores, quando vão dar a ceia, eles leem, né? Porque o que eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Aqui dá a impressão que Paulo está até ceando junto ali, né? Aí nos cultos de hoje em dia, eles colocam um piano tocando de fundo para emocionar, né? Aí eles vêm e falam, e havendo dado graças, partiu e disse... Você percebe que é todo um teatro que criaram em cima? Vamos continuando. Isto é meu corpo, que é por vós, fazei isto em memória de mim. Aí, olha só que interessante. Paulo aqui está falando que ele recebeu do Senhor o que ele estava entregando. E o Paulo estava na ceia. Paulo participou de alguma ceia. Não, o que Paulo está entregando aqui é a compreensão que ele teve daquele ato. Ele está entregando a compreensão, que ele entendeu que o Messias, quando ele pegou o pão, ele disse, isto é meu corpo, né? Que vai ser entregue por vocês. Então, quando vocês comerem desse pão, entendam que vocês estarão saboreando o pão da vida. Não é o pão, imagina. O Messias tentando deixar claro para eles, não é o pão, viu? É o pão da vida, que vocês têm que imaginar que vocês estão comendo. Não é o pão físico aí, porque esse pãozinho aí vai pro estômago, vai virar fezes. Não serve para nada. Não se iludam. Mas infelizmente tem gente que se ilude até hoje. Aí ele fala aqui, semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice. Você percebe que aqui, lá no dia, né, que o Messias fez lá a reunião com os discípulos, eles tiveram lá uma alimentação, uma ceia que eles fizeram, né? E depois aconteceu esse momento. Então você vê que são coisas separadas uma da outra. Aí ele vem e continua. Tomou o cálice, dizendo, esse é o cálice do novo pacto, no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. É que quando fala todas as vezes que beberdes, né, em memória de mim, parece que é para ser um ritual agora mensal, que todo mês vai ter que acontecer. Só que o que as pessoas não entendem, gente, e aqui é a chave de entendimento. Toda vez que o Espírito Santo te alimentar no Espírito, quando você participar do banquete, que é o pão da vida, que é o Espírito Santo que estiver falando com você, todas essas vezes, lembre-se que isso só é possível graças à vinda do justo. Não é para você todas as vezes que bebeu um vinhozinho que você compra no mercado, agora vai lembrar dele. Isso é um absurdo, é uma blasfêmia que eles criaram. Eles introduziram o iníquo na mente das pessoas e fazem as pessoas irem até eles para poder falar por esse iníquo. Porque o verdadeiro Messias, o Pai falava por sua boca, e quando ele foi para o Pai, foi derramado o Espírito Santo agora para sentar no seu lugar, para ocupar o seu lugar. E quem crê é batizado. E bebe do vinho, come do pão no seu entendimento, porque é em espírito e em verdade, gente. Como pode, se é em espírito e em verdade, a gente comer um pão físico e um vinho físico para poder participar da ceia do Criador? Ô, meu Criador, se libertem, gente, desse fermento, dessa blasfêmia que eles criaram. Aí vem aqui, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então quer dizer que a pessoa tem que ficar comendo e bebendo vinhozinho todas as vezes, Aí quantas vezes são? Aqui não fala, mas aí eles estipularam uma vez por mês, porque aí é claro, todo mundo vai. Eu lembro na Assembleia, onde eu pertenci por muitos anos, o dia da ceia era o dia que a igreja mais lotava. Era o dia que eles arrecadavam muito, porque eles faziam 2, 3 arrecadações de oferta. Era dia de arrecadação de dízimo. As pessoas levavam alimento lá para a despensa da igreja, que nunca ajudava ninguém. Aquela despensa da igreja lá que o povo levava era para os próprios líderes dividir entre eles. Porque nunca, vai lá pedir alguma coisa. É raro você sair de lá com alguma ajuda. Teve uma mulher que eu conheço que ela sempre foi ofertante, dizimista, ela sempre foi fiel lá, ajudando, não faltava em nada todas as ações que tinha na igreja. O dia quebrou o óculos dela, ela foi lá pedir pro pastor, o pastor falou que lá não era ótica. É um absurdo esses homens, o que eles fazem. Eles usam, os pastores de João 10. Quando vem o lobo, que é o problema, né? Aí eles fogem, porque lá tá escrito em João 10 que eles são os ladrões de João 10, né? Que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. E lá o texto é claro, todo aquele que pula o muro, não entra pela porta é ladrão e salteador de ovelha. Então se a pessoa não passou pelo processo para poder
ser um pastor, ser um líder, né? Ela não é digna desse cargo. E muitos utilizam esse cargo hoje porque dizem que foi o Messias que deu esse cargo. Blasfêmia, gente. Manipulação. O próprio Messias falou em Mateus 23, não quereis ser chamado de mestres, tutores, rabis. Lá o texto é claro, rabi, pastor, é tudo a mesma coisa. Por quê? Porque um é o vosso líder, um é o vosso mestre, é o vosso pastor, que é o Espírito Santo. Quando ele fala o Cristo lá, ele está se referindo ao Espírito Santo do Pai. Porque a palavra Cristo é isso, é ungido. É o Espírito Santo dele que tem que ser o nosso guia. Mas quantos que se assentaram na cadeira dele agora e falam por ele, assim como os líderes na época lá em que o Messias esteve na terra, falava por Moisés, né? Quantos naquela época lá que não seguiam aqueles líderes porque eles usavam o nome de Moisés para o povo poder seguir? Senão não seguiam, é como hoje. Os líderes usam o nome de quem para que o povo sigam eles? O nome de quem? Então, tá aí a prova de que nada mudou, né? Apenas é uma repetição do que aconteceu lá atrás. Aí ele vem e fala para a pessoa se examinar a si mesmo, para poder comer, para poder beber. E esse examinar-se, gente, olha, é uma coisa interessante, né? Para a gente poder receber o pão vivo do Criador, poder beber da sua verdade, que é em espírito, porque a busca é em espírito, né? Gente, a gente tem que realmente ter uma vida no altar, mas não é esse altar físico que eles levantam dentro de um templo religioso, não. É o nosso coração, nosso entendimento para poder se alimentar do Pai, para poder participar do banquete. Aí todo que come e bebe indignamente, bebe para a sua própria condenação. Aí ele fala, por causa disso que há entre vós muitos fracos e enfermos. Por quê? Porque come um pão e um vinhozinho físico sem discernimento, ou no caso aqui, como ele falou aqui, ó, sem se examinar. A pessoa está em pecado, alguma coisa assim, porque nos templos religiosos, pecado é só adultério. É a pessoa que adulterou, então ela não pode tomar a ceia. Agora, e aquela pessoa que deve para o funcionário, que primeiro já ter um funcionário, se pelo menos ela não tratar ele como o próximo, usar ele, já está errado. Que nenhum ser humano pode ser usado pelo outro. Somos irmãos uns dos outros. Se você tem alguma coisa que você faz, que você consegue gerar emprego, não trate as pessoas como insignificantes, porque nós somos todos irmãos perante o Pai, ninguém é maior do que ninguém. Agora, quando a pessoa deve para o próximo, aí pode tomar a ceia lá na igreja, o vinho. Ah, mas aí é cada um, a pessoa ela que tem que se examinar, né? Então tem muita gente aí tomando, né? Estando em condição que não agrada o Pai, né? Agora eu pergunto para você, por causa disso, as pessoas ficam doentes, ficam enfermas? Agora eu vejo muito mais gente enferma e muito mais gente doente quando bebe do vinho espiritual, a presença do Espírito Santo, come do pão do Pai indignamente. Utilizam isso para benefício próprio. Aí eu vejo muito mais gente doente nesse sentido do que pessoas que comem um pãozinho na igreja, um vinhozinho, e acreditam que isso é a ceia do Criador. Aí ele fala, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ou seja, aí é que está a chave do que Paulo tentou falar aqui. Aquelas pessoas estavam comendo uma na frente da outra porque não estavam analisando o que elas estavam fazendo. Não estavam pensando, estavam agindo, sabe, desordenadamente. Quando a gente para e pensa, poxa, se eu estou comendo e o meu irmão que está do meu lado não tem o que comer, eu vou dividir com ele. Foi o que o Messias fez no madeiro. É isso que ele estava tentando mostrar para os discípulos, que ele iria dar de comer a toda a humanidade, a todos que quisessem. Mas aí o sistema limitou isso para agora você só comer se você for batizado num templo físico, se você tiver um líder religioso físico para você ir pelo que ele fala, que ele se torna o seu guia, o seu marido, que agora você vai se relacionar com ele semanalmente. Você agora tem que comer um pãozinho físico, um vinhozinho na igreja todo mês para poder então fazer parte do corpo, para poder agora ser aceito pelo Criador. Ou seja, eles diminuíram o pão que foi dado a todos. Quem crer e for batizado. É que eles deturparam tudo, né? O batizado é na água da igreja. E as pessoas não entendem que esse batismo é justamente esse pão. Que ele falou para os discípulos, ide,
Levai a mensagem e digam: todos os que crerem comerão desse pão, beberão desse vinho. E se julgarem a si mesmos, se essas pessoas julgarem a si mesmas, não serão julgadas. Oh Deus, é maravilhoso isso. Aí ele fala: porquanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperar uns pelos outros. Isso é uma coisa simples, gente, que ele falou aqui, mas serve para tudo. Esperai uns pelos outros. Julgai a si mesmo. Será que eu não estou, né, por cima? Será que eu não estou passando por cima do meu próximo? Será que eu estou agindo certo? Julgar a si mesmo. E aí você não vai ser julgado, porque se você se julga, você sabe onde está a falha e você conserta. O problema é que a gente, em vez de se julgar, a gente julga são os outros. É isso que é o problema. A gente tem que se julgar, né? E aí ele fala: se alguém tiver fome, come em casa, a fim de que não vos reunais para a condenação. Condenação. E quando eu estiver com vocês, eu vou explicar mais detalhes. É o que ele fala em outras traduções, se você procurar. Ou seja, resumindo, vou parar por aqui, o vídeo já se estendeu demais. Olha que maravilha. Paulo está pedindo para as pessoas julgarem a si mesmas para tomar atitude. E aí você vai perceber o quanto que você é desumano, o quanto que você usa balanças desregulada para com o próximo, o quanto você só quer benefício para você mesmo. E aí ele está falando: o Messias fez ao contrário. Ele se entregou no madeiro para poder alimentar a humanidade. E nós estamos fazendo o quê? Não somos capazes de julgar nossos próprios atos para podermos nivelar nossas relações. Então ele está falando: julgue-se a si mesmo para que você não seja condenado. Porque comeu do pão, bebeu do vinho, mas não mudou a sua atitude. É como está escrito lá em Hebreus: expõe o Messias a vitupério. Não adianta nada o seu sacrifício se quando ele fala com você no seu entendimento, no seu espírito, você não ouve. Você continua indo atrás de homens. Você não se julga a si mesmo. Você passa por cima dos outros. Você, sabe, não tem um pingo de compaixão pelo próximo. Aí está falando: isso é reunião para pior. E eu vejo muito isso por onde eu passo, nos templos religiosos. Cada um numa situação, e quando saem dali tem gente que nem conhece a pessoa que sentou do lado. Você acha que isso é corpo de Cristo? Onde os membros não se conhecem? Gente, se isso é um corpo de Cristo, imagina um corpo de Cristo desse jeito. Os dedos estariam tudo deslocado, braço, perna, porque ninguém fala com ninguém. Mas é o joio e o trigo. Não, gente, o trigo, eles se julgam o trigo. E o joio, eles falam que são as pessoas que não estão lá. Porque se lá dentro tem joio e trigo, então, por que tem ali então? O joio e trigo tem que estar espalhado. É como ele falou no comecinho. É importante que haja as facções, é importante que haja o joio, para que o trigo se manifeste. E isso é no mundo, é no geral. Não adianta querer separar o trigo antes da hora. Quem vai separar, está escrito que não somos nós. Então, fiquemos com essa mensagem. Um forte abraço.